Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro evento do nosso Maio BIM. E hoje a gente conta aí com a participação de um grande parceiro nosso, o engenheiro Wagner Calegari, da empresa Múltiplos e da CIP. Conheço o Wagner aí há bastante tempo já nesse mundo aí dos softwares da área da arquitetura, da engenharia e da construção. E o Wagner vai vir hoje, né, trazendo para a gente aí uma visão sobre quais são as ferramentas que a CIP tem para poder justamente fomentar o ciclo de trabalho BIM. Porque o BIM, ele não é a questão de apenas um único software, mas a ideia de você ter interoperabilidade, você ter comunicação entre os softwares, né? E a CIP é uma empresa que tem um portfólio fabuloso com relação às ferramentas e que certamente aí pode ajudar muito a gente aí na implementação BIM nas diferentes empresas aí. Wagner, agradeço aí a sua participação, o seu coleguismo aí sempre com a gente. Muito legal ter você participando do nosso evento e que a gente possa aí cada vez mais estreitar aí os nossos laços aí, fazer cada vez mais parcerias, tá bom? Muito obrigado aí pela participação. Pode assumir aí a partir desse ponto. E qualquer coisa que você precisar, você me dá um toque aí que eu tô por aqui. Tá bom, professor Samuel, obrigado mais uma vez pelo convite. Mais uma vez é um prazer participar dos eventos da SDS Educa, tanto os eventos presenciais como esse evento agora online, o MyBIM, uma ótima oportunidade aí de todos conhecerem um pouco mais sobre o BIM, e também um pouco mais de outros desenvolvedores de software, né, como Autodesk e outras empresas que realmente hoje procuram trabalhar e desenvolver produtos na parte BIM, que todos sabem que é o futuro da parte de elaboração de projetos e também o futuro, provavelmente, da construção civil do Brasil e do mundo. Eu agradeço aí ao convite mais uma vez e a oportunidade de participar. Então, deixa eu começar. A CIP ela é uma empresa de muitos anos na parte de softwares. Nós desenvolvemos softwares desde 1984. Nosso principal produto é o CIPCAD, talvez um dos mais conhecidos no Brasil, porque ele é um dos softwares mais utilizados na parte do Brasil, na parte de cálculo estrutural. Nós somos uma empresa que estamos hoje em mais de 70 países, desde a Europa, na América, na África, na Austrália. Então, uma empresa hoje que tem bastante, estamos representados em mais de 70 países. Por mais que meu PowerPoint esteja atrasado, esteja com 60, hoje, depois eu mostro no nosso site, nós temos hoje 70 países, mais de 70, né? 74 mais precisamente. Nós temos representação hoje e comercializamos softwares em mais de 70 países. E o Brasil, claro, o Brasil é um dos maiores mercados. O Brasil é o terceiro mercado da CIP. A CIP é uma empresa espanhola, ela nasceu na Espanha. Depois ela foi para Portugal. Então, uma vez que houve a tradução para o português, o Brasil, que é um mercado enorme, foi uma das opções que a CIP resolveu entrar e começar a trabalhar. Nós somos uma empresa que tem desde a parte do desenvolvimento, desde a parte do suporte técnico e toda uma parte de representação. Nós participamos de feira no mundo inteiro, são mais de 20 feiras ao longo do ano, incluindo no Brasil a gente participa da FEICOM Batmate há pelo menos 25 anos. Então somos uma empresa que tem aí bastante anos no Brasil por intermédio da Multi. A Múltiplos, ela é o braço no Brasil da CIP, ela é a distribuidora, a empresa a qual eu trabalho até, né? Eu trabalho ali na Praça da República, no 386. Espero voltar em breve à Praça da República, nos términos dessa pandemia. Nós estamos, né, comercializando software desde há mais de 35 anos, 36 anos, e a CIP é uma das principais desenvolvedoras de software. Então, se você for procurar algum tipo de produto, claro que você pode procurar diretamente pelo site da CIP, só que a CIP é uma empresa espanhola, então
o ideal para você ter a visualização das opções é entrar diretamente no site da Múltiplos, o múltiplos.com. E lá você vai visualizar toda a parte de produtos que eu vou comentar aqui com vocês, que chama-se principalmente os produtos BIM. A linha de produtos da CIP e da Múltiplos para a parte, né, para a tecnologia BIM, ela chama-se OpenBIM. E você também consegue achar essa linha de produtos na internet, tanto por OpenBIM, como também pela uma ideia chamada BIM Server Center, que é o nosso produto para a parte BIM. Dentro do BIM Server Center, você vai encontrar uma gama bem grande de softwares, e dentro do BIM Server Center você vai encontrar principalmente muitos produtos, muitos softwares gratuitos. A própria CIP, ela procura abrir esses produtos BIM, ela abre para tanto os seus usuários como para aquelas pessoas que estão procurando trabalhar com a parte da tecnologia BIM. O meu PowerPoint é bem grande, mas eu já vou pular diretamente para as ferramentas BIM para dar uma ideia, principalmente na parte do trabalho BIM. Deixa eu só encontrar aqui onde ele vai ficar. Deixa eu ver se eu aqui. E aí eu já passo diretamente para a parte BIM. Aqui ainda é evolução. BIM Server Center. Pronto, deixa eu ver se está aqui. Diretamente nessa opção aqui, ó, do OpenBIM. Então, deixa eu descrever para vocês mais ou menos o que é o BIM Server Center, qual que é a ideia do BIM Server Center, como você consegue acessar o BIM Server Center e por que surgiu, na verdade, a parte dessa ideia do BIM Server Center. A primeira ideia foi criar uma interoperabilidade entre as nossas ferramentas. Nós temos softwares, como eu já comentei, o próprio CIPECAD, que são ferramentas especializadas. Então, a gente tem o CIPECAD, que é uma ferramenta especializada para o cálculo, para o dimensionamento e detalhamento da estrutura em concreto armado. Então, nós temos uma parte de software especializada para estrutura. Pode comentar o próprio Metallicas 3D, que é um software para cálculo e dimensionamento de estrutura metálica. Nós temos softwares, então, para uma gama bem grande, uma área bem grande de atuação. Temos a parte de climatização, nós temos a parte elétrica, nós temos a parte de água, o plumbing, nós temos uma parte de comunicação. Então, a CIP ela sempre teve várias ferramentas especializadas. Só que essas ferramentas elas não se conversavam. Existia lá o projeto estrutural, existia o projeto de estrutura metálica, mas em nenhum momento essas ferramentas se conversavam. Então, qual que era a ideia? A primeira ideia foi fazer com que os próprios produtos da CIP se conversassem. E uma vez que eles conseguissem se conversar, aí sim eles passassem a buscar também arquivos de outros desenvolvedores e trabalhavam em conjunto. Então, primeira coisa, existia a ferramenta especializada. Vamos fazer com que essas ferramentas especializadas elas se trabalhem. Como a gente vai fazer com que essas ferramentas conversem? Aí surgiu a ideia do OpenBIM. O OpenBIM é uma plataforma que ela trabalha, primeiro ela nasceu para trabalhar com produtos da CIP, e aí ela começou a utilizar outras opções e outros formatos e outros arquivos. As primeiras opções trabalhava diretamente com os arquivos DXF e DWG, que eram os arquivos vindo de ferramentas CAD, o AutoCAD, o ZWCAD, o GStarCAD, mas aí a gente visualizou que o arquivo CAD é um arquivo pobre, é um arquivo que não traz muita informação. E naquela época já estava surgindo o formato IFC, que é um formato standard de softwares que trabalham com a tecnologia BIM, e aí a gente decidiu, vamos então fazer toda a nossa programação, todo o nosso desenvolvimento, para que a gente consiga ler os arquivos de extensão IFC. Uma vez que a gente lê esses arquivos de extensão IFC, esses arquivos consigam também ser lidos pelas nossas ferramentas específicas, e aí ele gera toda uma parte
de documentação e, ao término, você consegue devolver esse arquivo para o software de origem. Até mesmo para um software de visualização IFC, para o Revit. Então, essa foi a ideia. Nasceu a ideia de pegar esses arquivos IFC, seja do Revit, seja do ArchiCAD, seja de qualquer outro software. Esse arquivo ele sobe para o nosso OpenBIM. Desse OpenBIM, que é uma ferramenta que eu já vou mostrar já, né? Na verdade é o BIM Server Center, que eu vou mostrar para vocês, onde vocês conseguem visualizar. Eu gero um arquivo que pode ser lido pelo CPCAD, pode ser lido pelo Metallicas, pode ser lido pelo Plub, pelo HVAC, por todos os outros produtos. Calcula-se dentro dos nossos softwares, gera toda a parte de documentação e aí devolve o IFC já com essas informações. Então, daí surgiu a ideia do OpenBIM. E dentro do OpenBIM foi criado então uma outra ferramenta que é o BIM Server Center. E esse BIM Server Center houve uma outra ideia. Por que a gente não coloca esse BIM Server Center na nuvem, cria uma plataforma ao qual ela seja gratuita e todas as pessoas que tenham acesso a softwares que trabalham com o IFC consigam já começar a fazer algum tipo de trabalho com o BIM Server Center, nem que seja apenas uma visualização. Na época, né, nasceu a ideia primeiramente de armazenamento dos arquivos, aí logo depois surge uma ideia de visualizar esses arquivos conjuntamente, e aí, claro, o BIM Server Center foi crescendo, hoje ele é um site com muitas visualizações, muita gente cadastrada, né, a gente vai visualizar daqui a pouco. E daí nasceu o BIM Server Center, que é a nossa ferramenta que derivou do OpenBIM e que realmente tomou conta na parte da programação. Então, o BIM Server Center ele é uma plataforma aberta de colaboração em projetos BIM. Por que eu digo uma plataforma aberta de colaboração? Nós não fechamos para só softwares da CIP. Ela é aberta para quem usa o Revit, ela é aberta para quem usa o ArchiCAD, para quem usa softwares da AutoQI. Por quê? Porque a ideia foi trabalhar com o IFC, e o IFC será lido, independente do desenvolvedor. Então, a nossa plataforma a gente chama de plataforma aberta de colaboração, porque ela é feita para qualquer desenvolvedor. Ela é uma plataforma de centralização de arquivos e permissões do projeto BIM. Foi uma outra ideia que a gente teve. Por que não criar dentro do BIM Server Center uma maneira de uma equipe de trabalho se organizar e dar permissões e permitir que visualize o andamento do projeto? Então, ela também ela se transformou numa plataforma de centralização de arquivos e permissões. Eu imagino o Wagner, ele cria um projeto, esse projeto vai ter a participação de vários outros profissionais, o profissional de arquitetura, o profissional de elétrica, o profissional de estrutura, o profissional de climatização, independente do software que ele trabalhe, lá dentro a gente vai conseguir colocar as informações dentro desse projeto e dar as permissões. Uma vez que a arquitetura esteja pronta, olha, eu permito que seja liberada a arquitetura para os demais projetistas e assim sucessivamente vai se fazendo o projeto. Também vai criar um controle de modificação e o histórico. Então, uma vez que você faz inicialmente o arquitetônico, libera o arquitetônico para o estrutural. O pessoal do estrutural modela, volta a trazer esse arquivo para dentro da plataforma BIM Server Center. Todos visualizam as modificações e assim vai criando o histórico. É importante dizer que essas alterações podem ser feitas online, já são visualizadas, já são gerados históricos, já são geradas as informações, o Clash Detect, todas as informações até mesmo de interferências que possam existir.
como eu já comentei, né, você vai ter essa visualização de qualquer tipo de software, ela é aberta para qualquer tipo de software, mas também nasceu a ideia para ser aberto para qualquer tipo de dispositivo, para um celular, para um tablet. Então, qualquer pessoa que tenha acesso à internet, seja por softwares, seja por computador, ou seja pelo celular, também vai conseguir participar do BIM Server Center. A colaboração é em tempo real. Como eu disse, uma vez feito uma alteração, essa pessoa estando online, os demais participantes, eles já visualizam em tempo real qualquer tipo de alteração, seja na arquitetura, ou seja em qualquer uma das outras disciplinas que existem, que as pessoas estão trabalhando no BIM Server Center. Então, essa colaboração em tempo real também é interessantíssima. Se por um acaso o engenheiro de estrutura, o calculista estrutural perceber que na arquitetura ele não vai conseguir seguir a arquitetura em um determinado ponto, ele pode criar uma informação, pede para que o arquiteto faça qualquer tipo de alteração. Essa alteração ela é vista em tempo real por todos, que já podem ir se preparando e até mesmo ajustando a partir dessa alteração. E isso é importante também por causa das permissões. Determinada pessoa vai ter permissão para alterar o arquitetônico, determinada pessoa vai ter permissão para alterar o estrutural, ninguém também consegue mexer na disciplina do outro. Isso também é importante se comentar. E o armazenamento seguro, a CIP garante total armazenamento, total essas informações, qualquer arquivo que suba, qualquer obra que esteja lá, ela vai ter total segurança. Ninguém que não faça parte da equipe de trabalho vai conseguir mexer nas informações. E o principal, né, a integridade nos softwares da CIP, principalmente para trabalhar com a geração de resultados, geração de relatórios, geração de visualizações dos detalhamentos que foram calculados ou os projetos que foram gerados dentro da plataforma do BIM Server Center. Como eu disse, o PowerPoint já está ficando desatualizado. Está escrito que são 93 ferramentas, mas vocês vão visualizar que já passam de 100. Está escrito que são 75 em português, acredito que seja bem mais, e tem uma integração com a suíte tradicional, ou seja, o software tem uma suíte tradicional, que eu vou até mostrar aqui ela para vocês agora. O que é essa suíte tradicional, né? A suíte tradicional é a visualização da nossa opção de trabalho, visualizando rapidamente aqui, deixa eu só buscar aqui a minha ferramenta. Deixa eu tirar ela daqui e vou pegar aqui a suíte tradicional, que é essa daqui. Deixa eu permitir que ela abra. A suíte tradicional de softwares da CIP é aquela que o usuário, uma vez que compra um software da CIP, ela é instalada fisicamente. Então, o BIM Server Center, que já está até online aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouco mais, ele conversa com a suíte tradicional. Então, muitos dos recursos que estão no BIM Server Center também fazem parte da suíte tradicional, ou seja, também estão presentes na parte física. Né? Então, eu vou abrir ela aqui, só para você visualizar. Deixa eu só minimizar essa daqui, minimizar todas as opções. Tem coisa aberta aqui, hein, Wagner? Deixa eu fechar, pronto. Então essa aqui é a suíte tradicional de softwares da CIP. Então, você vai encontrar softwares muito tradicionais até no Brasil, o próprio CIPECAD, você vai encontrar o software de estrutura metálica, você vai encontrar o software para orçamentos, o Arquimedes. Aliás, todos se conversam, né? Essa é a grande ideia. E todos esses softwares são a suíte tradicional. Veja que ela também é dividida em ferramentas BIM, ferramentas de estrutura, os softwares MAP, Mechanical, Electrical e Plumbing, a parte térmica, a parte de gestão, a parte de documentação. Então, tem uma série de softwares. Todos esses vão se conversar com o BIM Server Center. O BIM Server Center
vocês estão visualizando aqui, vocês conseguem acessar entrando na internet e colocando lá beamserver.center. Colocou beamserver.center, você já vai ser encaminhado para a plataforma. Ela é totalmente gratuita. Ela tem uma plataforma para professores, ela tem uma plataforma gratuita para profissionais. Então você, como profissional, você pode se cadastrar e não só ter acesso à plataforma online. Entrando no Beam Server Center, aqui embaixo você encontra a opção da Story. Uma vez que você entrar nas opções, você vai visualizar os produtos que a CIP disponibiliza. Todos esses produtos são softwares BIM. Então tem uma série muito grande de opções. Então até eles criaram aqui uma ideia, hoje são 132 aplicações, são 132 softwares para a parte de projetos BIMs que estão sendo gerenciados pelo Beam Server Center. E notem, esses softwares, alguns deles são gratuitos. Você enxerga um IFC Builder, que é um software para modelagem em BIM, totalmente gratuito. Você tem uma parte de análise energética gratuita. Você tem um plugin para o Revit gratuito. Um software para cálculo de instalações, para o cálculo de carga térmica, gratuito, e assim sucessivamente. Né? Aí você pode até me perguntar, mas Wagner, por que a CIP ela acaba abrindo esses produtos? E alguns produtos aqui são muito bons. Né? O LOAD é um produto maravilhoso para cálculo de carga térmica. Ele tem informações da norma americana, ele é sensacional. Então, para quem tem interesse no cálculo de carga térmica, para futuramente fazer projetos de carga térmica, totalmente gratuito. É só você ir ao Beam Server Center, se cadastrar, você vai ver que é bem simples, e você tem acesso a fazer o download do software e começar a trabalhar. Ele lê arquivos do Revit, ele lê as informações vindas do IFC Builder. Bom, o que é o IFC Builder? Né? Muita gente pergunta, poxa, Wagner, já existe o Revit, já existe um monte de software, para que eu vou usar o IFC Builder? O IFC Builder é um gerador de modelos em 3D. Tem pessoas que ainda têm dificuldade em trabalhar com softwares de arquitetura e só precisa de um modelo simples para dar continuidade numa estrutura, para dar continuidade num cálculo de carga térmica, numa análise energética, numa pequena instalação elétrica. Então, não precisa criar um modelo muito elaborado no Revit, ele pode criar um modelo mais simplificado no IFC Builder e a partir daí ele dá continuidade com as outras ferramentas. Então, dessas 132 aplicações, claro que elas estão divididas pelas áreas de atuação, notem que tem muita ferramenta gratuita. E todas, praticamente todas, já estão com a linguagem em português. Né? Tem algumas palavrinhas que mais parecem com o português de Portugal, mas você consegue entender muito bem as opções. Então, você tem muita ferramenta gratuita que você pode visualizar. E aquelas que são pagas, aí você já visualiza os valores que tem que se pagar para ter acesso. Mas você vai visualizar que muita ferramenta, principalmente o IFC Builder e as ferramentas aqui na parte superior, elas são ferramentas gratuitas. O que também é interessante saber aqui do nosso Beam Server Center. Deixa eu sair da Story e voltar lá para a página principal. Ele tem aqui uma apresentação, né, falando toda uma parte relacionada ao desenvolvimento, a ideia da plataforma, mas o que eu queria mostrar inicialmente aqui para vocês, é isso daqui. Hoje, a plataforma Beam Server Center já tem 50.846 utilizadores, ou seja, são 50.846 pessoas cadastradas dentro do Beam Server Center.
São 115.397 projetos, num total de 108 mil arquivos em IFC. E é um total de quase 140 mil softwares feitos downloads, descarregados. Então veja que é uma plataforma que já está sendo testada, já está sendo verificada por muita gente. A CIP ela se preocupa demais com o desenvolvimento do software. Então, a qualquer contato, qualquer tipo de problema, ela procura já resolver esses problemas diretamente e de uma maneira bem rápida. O que eu gosto de mostrar aqui também é que, por exemplo, no caso de estudantes, queira levar a plataforma para a sua universidade, pode apresentar o BIM Server Center Educacional, que também vai trazer recursos para universidades, para escolas, que vai ter opções, né, para quem pretende apresentar as opções para a escola. Então, você vai ter uma série de ferramentas para quem for fazer, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, está até descrito aqui, ó, o OpenBIM já está nas aulas, quais as instituições de ensino que já utilizam o BIM Server Center, algumas das universidades que utilizam o BIM Server Center, muitas delas são universidades brasileiras. Podemos pegar aqui, ó, a Universidade de Anhanguera, o Instituto Federal de Santa Catarina. Então, se você procurar, são muitas universidades que já utilizam, que não está carregando, mas, por causa da minha internet aqui, mas você consegue visualizar universidades do Brasil que já utilizam a plataforma totalmente gratuita do BIM Server Center. Aliás, a CIP ela tem uma proposta muito interessante para a universidade. Tá? Procure entrar em contato com a Múltiplos para fazer esse intermédio. Se você é uma universidade aqui no Brasil e tem interesse em fazer uma parceria, todos os softwares da CIP ficam à disposição gratuitamente para o professor utilizar nos laboratórios e até mesmo para os alunos conseguirem fazer uma parte acadêmica utilizando o software, até mesmo em casa. É possível uma liberação a partir de uma liberação de uma licença online para o usuário conseguir utilizar em casa essa licença, tá? Para o aluno. Notem, vai ter muita universidade. Então, também é interessantíssimo, se vocês puderem, né, visualizar depois o BIM Server Center educacional, eu acho sensacional vocês darem uma olhada, principalmente você professor ou você aluno universitário. Aqui você também vai conseguir ter uma ideia, visualizando aqui o sincronizador. Qual que é a ideia de manter a sincronização, manter os projetos atualizados. Você pode já fazer o download, é gratuito. Então ele traz aqui, ó, o que é o manter os projetos atualizados, o que é o sincronizador da CIP, toda uma ideia de trabalho, como trabalhar utilizando o fluxo de trabalho OpenBIM, a ideia do BIM Server Center, a ideia de inicializar os projetos pelo BIM Server Center e toda uma ideia que ele vai ter. Então, todas as explicações você tem diretamente na própria página do BIM Server Center. Também uma outra visualização que eu gosto bastante, o blog do BIM Server Center. A gente tem um blog ao qual a gente traz todas as novidades que vão surgindo, os cursos que vão surgindo, principalmente uma ideia que a gente está começando, que a gente começou a trabalhar no final do ano passado, que é a realidade aumentada, a parte de utilização pelos óculos de visualização de realidade virtual. Então a gente vai colocando aqui todas essas ideias dentro do nosso blog. Então o BIM Server Center ele vai te trazer também toda essa visualização. Aqui as estatísticas que eu já comentei, está dentro da própria visualização do BIM Server Center. E por último, aqui nós temos aí a parte mais relacionada a pagamentos, mas muita coisa é gratuita, é free. Então eu até aconselho vocês a lerem as informações do BIM Server Center
e se cadastrarem no BIM Server Center, que é bem simples o cadastro aqui no BIM Server Center. Eu vou mostrar para vocês a minha conta no BIM Server Center. Então eu vou entrar aqui, ó, iniciar sessão. Para quem não é cadastrado, vai ter que se registrar aqui. Então é só clicar em registrar, colocar um nome, colocar o e-mail e colocar uma senha. E aí você vai conseguir entrar e se registrar. É bem simples, tá? Se você já é registrado, é só você clicar em iniciar, colocar o seu e-mail e a sua senha e acessar. Eu vou acessar aqui a minha plataforma só para vocês terem uma ideia o que é a plataforma BIM Server Center. Você consegue visualizar todas as pessoas e projetos. Você pode criar um novo projeto, você pode convidar as pessoas para participar do seu projeto. É aquela ideia que eu falei. O BIM Server Center ele é gratuito e ele tem ferramentas para você fazer o seu projeto. E a ideia é que você gerencie as informações de projetos aqui. Então, a primeira coisa é criar uma conta. Uma vez que você cria uma conta, vai ter toda uma parte de contatos e de profissionais que vão fazer parte do seu escopo de trabalho. Então, imagina aqui, ó, essas pessoas, elas são pessoas que fazem parte do meu, principalmente de software, de projetos que eu faço com alguns softwares. Então, elas acabam entrando como pessoas que vão auxiliar nos meus projetos. Então vai ter uma arquiteta, essa arquiteta me passa a arquitetura, a gente faz eu procuro uma pessoa para fazer a parte de cálculo, eu procuro a pessoa para fazer, e assim sucessivamente, vira uma rede, e essa rede vai trabalhando conjuntamente. Por isso que ele traz aqui toda essa visualização. Vou voltar aqui para Home. Então, aqui estão todas as opções e todas as partes de introdução. Então, vou pegar aqui um projeto chamado Lívia. Esse projeto é até um projeto de conclusão de curso na Uniquisul. É uma pessoa que fez a conclusão de curso e eu participei. Deixa eu ver se carrega, porque esse projeto é grande. Se eu aguardar aqui para ver se não carregar, a gente pega um outro projeto. Um pouquinho menor. Apesar que todos os projetos aqui são bem grandes. Eu vou tentar pegar esse, mas se for o caso a gente pega outro. Então você já consegue visualizar alguns projetos que foram feitos. Essa residência no Rio de Janeiro, o projeto da Lívia. Wagner, fica dessa maneira mesmo, conforme a gente vai subindo, a visualização fica em 3D na própria plataforma? Exatamente. Você pode visualizar aqui dentro da plataforma e a ideia é essa, colaboração simultânea. Se a Lívia ou qualquer outra pessoa fizesse um tipo de alteração, simultaneamente via internet, você ia conseguindo visualizar essas alterações iam tendo as verificações, ó, tá aqui, ó. Esse é o projeto da Lívia, tem aqui todas as camadas, o que são os modelos arquitetônicos, conforme você vai subindo os demais projetos, quem é a equipe de trabalho, então tem toda uma visualização que você pode ir tendo, ó. E as ferramentas para visualização, né? Então, uma vez que você usar o BIM Server Center, você tem, primeiro, softwares que você pode baixar gratuitamente. O IFC Builder, você vai ter softwares, mais uma vez mostrando aqui a Story, você vai ter o IFC Builder, você vai ter o LOADS, e a ideia é você usar esses softwares, criar os arquivos IFC, criar o seu projeto dentro do BIM Server Center e gerenciar o seu projeto com as demais pessoas que vão participar, se possível utilizando os softwares da CIP, mas como eu disse, a plataforma é aberta. A própria Lívia, ela fez a arquitetura no Revit. Ela subiu a arquitetura no Revit, subiu para o BIM Server Center, e eu que estava auxiliando ela, eu calculei a estrutura, passei os resultados, gerei os detalhamentos, subi o IFC novamente para a parte do BIM Server Center, e ela, na apresentação dela, ela abriu o BIM Server Center e apresentou
esse 3D. Mesmo não tendo o software, ela conseguiu apresentar a parte do projeto. E também ela conseguiu criar a realidade aumentada. Né? Então, são as opções que você pode, até pelo próprio celular, criar a realidade aumentada. Deixa eu pegar alguns projetos maiores que já existem. Você também tem projetos exemplos que você pode apresentar, são projetos da própria CIP, projetos da própria Múltiplos, que sobem aqui no BIM Server Center. Demora um pouquinho para carregar. Enquanto ele vai carregando, vamos voltar aqui para a nossa apresentaçãozinha. Então, a ideia de trabalhar aqui com o nosso BIM Server Center, a integração no ambiente BIM, a integração com outras ferramentas, com outros tipos de softwares. Bom, softwares da Autodesk, sobe para o BIM Server Center, utiliza os nossos softwares, gera as documentações, os detalhamentos, as memórias de cálculo e volta a subir para a parte do BIM Server Center. Aqui uma ideia, né, de um projeto, um dos primeiros projetos que foram feitos com o BIM Server Center e o número de colaboradores. Tá? Então, existia um administrador, existiam 5 colaboradores e foram utilizados 13 programas, todos eles da CIP, tá? E alguns deles de maneira gratuita. Desses colaboradores, um era o arquiteto, que estava usando o IFC Builder. Alguns eram da parte de eficiência energética, estava usando o HVAC, estava usando o CIP-Loads. Outro eram da parte MAP, né, Mechanical, Electrical e Plumbing, estava usando o Plumbing, estava usando o CIP-Elet. Outros eram da parte de estruturas, estava usando o CIP-CAD, estava usando metálicas. Então, uma ideia de colaboração usando as ferramentas da CIP. Então, veja que tem softwares acústicos, tem softwares para telecomunicação, dentro do BIM Server Center. Bom, e aí foi feita esse tipo de colaboração. Veio um arquivo, subiu para a nuvem, primeiramente foi feita a parte de estrutura, voltou para a nuvem, aí foi feita toda uma parte das disciplinas, parte de energética, parte de instalações HVAC, parte de telecomunicações, parte de verificações na parte de som, na acústica e assim sucessivamente. Então essa é a ideia do fluxo de colaboração. E todos a partir dos arquivos IFC. Então essa descrição aqui é a descrição do arquivo IFC. Então do IFC Builder subiu para a nuvem, do IFC Builder subiu para a nuvem, esse IFC que veio do IFC Builder foi para o pessoal de HVAC, que também utilizou na estrutura, e aí foi feito todo o fluxo colaborativo. Bom, um dos exemplos que foi feito, né, também foi gerado a partir do Revit. Do Revit existe uma conexão com o Arquimedes, então você tem, além de tudo, softwares e ferramentas para a geração de projetos. A CIP também tem softwares para a parte de orçamento, memorial descritivo, o PGRCC, que é para a parte de gestão de resíduos da construção. Então, olha a quantidade de ferramentas que você consegue utilizar uma vez que você trabalhe com o Revit e as ferramentas da CIP. Bom, então, tem uma série de ferramentas de arquitetura estrutural para água, para HVAC, para gás, para a parte de equipamento. Então, o software tem, a plataforma tem bastante recursos e bastante opções. Numa próxima apresentação, até já para ir dando um pequeno spoiler, né, nós vamos usar uma arquitetura que veio do Revit, e do Revit a gente passou para o CIP-CAD, calculou e visualizou resultados. Mais ou menos como a gente vai ver nesse filminho aqui, ó. Então, a ideia desse filme é criar um novo projeto. Então, cria-se um novo projeto.
dentro do BIM Server Center. Quem está criando ali é o engenheiro Pablo Gilatti. Aí ele está escolhendo aqui, ó, o que ele vai precisar. E uma vez que ele escolhe a equipe de trabalho vai usando as informações da arquitetura e vai para... Ele usa essa parte da arquitetura, gera a visualização do 3D. E é importante dizer que no IFC Builder você consegue colocar toda uma parte de parede, toda uma parte até de materiais que vão ser usados. Ó, então ele subiu de novo para o BIM Server Center. Agora outra pessoa que está no CPLux vai utilizar esse projeto, vai buscar esse projeto, consegue fazer um cálculo luminotécnico, viu a visualização do cálculo luminotécnico, escolha da luminária. Agora você já tem a arquitetura com estrutura, análise da estrutura. Então essas são algumas ferramentas específicas que podem ser utilizadas. E a ideia do fluxo de trabalho, né? Da interoperabilidade. Uma vez que você trabalha com ferramentas específicas, os dados são transmitidos entre os arquivos. Importante também toda a geração de documentos, toda a geração de memória de cálculo, e assim sucessivamente. Aqui nós já estamos numa outra visualização, que é uma visualização da parte de instalações. Tudo vai ter as análises, tudo vai ter as verificações. Todos os nossos softwares têm normas. Quando não existe norma brasileira, a gente procura utilizar normas ou americanas ou normas europeias para que haja, sim, a verificação. Bom, aqui já é uma parte da geração em ar-condicionados, de equipamentos, de verificações de normas. O filminho tem 5 minutinhos, mas ele passa praticamente por todas as principais ferramentas. Olha aqui uma parte de instalações de dutos de ar-condicionado. Você também consegue ver os dutos no 3D. Os equipamentos, que também são dimensionados, já estão sendo dimensionados no HVAC. Essas informações também são passadas para outros softwares, outras verificações, geração de toda uma parte de documentos. E assim sucessivamente. Olha os softwares que foram usados. CPCAD, CPLoad, CPLux. E quanto mais informações você vai colocando, o 3D pode te trazendo, ó, essas informações. Então, aqui já é o CPLEC para a parte de eletricidade. Quanto mais informações você tem, mais informações serão geradas. Parte de água. Você pode até filtrar na hora de visualizar o 3D o que você quer visualizar. Eu quero visualizar determinada disciplina, ou quero visualizar todas as disciplinas. Olha a quantidade de projetos e de arquivos. Você pode até visualizar a memória de cálculo que foi introduzida, toda a memória de cálculo do cálculo luminotécnico. Toda a visualização, ó, da estrutura de concreto, com os pilares e vigas já dimensionadas. E uma visualização em 3D agora com todas as disciplinas. Ó. Lembrando que essa visualização pode ser feita até pelo celular. Há uma ideia de corte, ó, cortando a estrutura em determinado ponto para você visualizar daquele ponto em diante, para facilitar a sua visualização. Selecionando a luminária, sabendo qual tipo de luminária.
Então isso é toda uma parte de visualização e assim sucessivamente de outros projetos que você possa ter. Aqui uma ideia de documentação. A CIP ela se importa bastante com essa ideia de documentação. O que é a documentação? É a geração final do projeto, a memória de cálculo, a geração do desenho e todas as informações que você possa querer passar para o seu cliente. Tá? Aquele estudo que foi feito, né, de análise energética, tudo aquele case que foi utilizado. Bom, deixa eu retornar aqui rapidamente, deixa eu só ver se a gente consegue visualizar. Aqui, ó, alguns projetos que foram feitos. Ó. Esses projetos são projetos reais, que já estão dentro do BIM Server Center, para aquelas pessoas que se cadastrem consigam visualizar aqui dentro do BIM Server Center exemplos reais. Ó, essa aqui são, como eu acionei em português de Portugal, a maioria dos projetos são de pessoas que fizeram em língua portuguesa. Mas tem uma quantidade bem grande de projetos. Deixa eu ver se tem alguns aqui que são do Brasil, as moradias do Brasil. Ó. Júlio Sobral, ele é um dos nossos usuários. Ó. Subiu aqui um projeto do Brasil. Você consegue visualizar que é um usuário brasileiro. Júlio Sobral Vanier. E os softwares que ele usou. E a gente consegue visualizar o projeto que ele criou. Deixa eu só carregar. Aqui você consegue, tem um botãozinho chamado partilhar. Você consegue compartilhar essa ideia, essa imagem com outras pessoas. Tudo para você conseguir trabalhar. Se você precisar mostrar para um cliente ou para quem quer que seja gerando imagens, você também consegue fazer compartilhar. Então essa obra aqui é uma obra que muito provavelmente o Júlio é calculista lá do Rio de Janeiro, da cidade de Rio das Pedras. Então ó, é uma estrutura de concreto armado feita pelo Cipecad com lajes nervuradas, bem bonita, blocos sobre estacas e sapatas. Ele provavelmente só subiu a estrutura. Tem uma rampa, ó. Tem as visualizações até que nós podemos filtrar, caso a gente queira. Está bem pesado, né? Um modelo estrutural. Tem os modelos analíticos, as deformadas, a estrutura, as visualizações de sobrecargas, ó. Você pode tirar ou não uma determinada visualização, uma determinada análise. Não? Pena que a internet aqui não está me auxiliando. Também o projeto é pesado. E você poderia criar, o próprio Júlio gosta bastante da visualização a partir da ideia de, pelo celular, você criar aquela visualização real. Bom, então, essa é mais ou menos aí algumas ferramentas que nós temos. Então, volto a repetir. Acesse, como você vai acessar, bimserver.center. Acessou bimserver.center, cadastra, você vai conseguir fazer download de uma série de ferramentas gratuitas, principalmente se você quer começar a trabalhar, começar a aprender a trabalhar a partir de ferramentas BIM. Quem sabe uma ferramenta gratuita já não te deu um incentivo, então você pode utilizar o IFC Builder, pode utilizar algumas outras ferramentas e já ir manipulando os arquivos IFC e já ir manipulando para o seu aprendizado essas ferramentas. Bom, como eu disse, na próxima semana a gente vai fazer uma apresentação aí um pouco mais específica, usando arquivos do Revit, usando arquivos do Cipecad, usando o BIM Server Center, subindo e demonstrando melhor a plataforma a partir de um projeto real. Tá bom? Então, espero que tenha ajudado um pouco vocês a entender essas aplicações, né,
e visualizar principalmente a quantidade de aplicações BIM que nós temos, tá bom? Obrigado a todos. Passo a palavra aí para o professor Samuel. Engenheiro Wagner, parceiro nosso aí, agradeço a participação, porque é muito legal, né, Wagner, quando você começa a ver o BIM Service Center, é justamente a questão da gente ter a interoperabilidade, né? Que é uma questão que, assim, na minha opinião, eu acho que é a mais delicada. Porque hoje, com essa questão do decreto, né, se fala muito, temos que mudar as ferramentas, você vai mudar o jeito de fazer, ok. Só que a essência do BIM é você trabalhar em nuvem, é você trabalhar conectado, né? Então, essas plataformas são muito importantes, porque elas que vão garantir essa integração, né? Não adianta eu pensar que eu vou estar trabalhando em BIM no meu notebook, porque você vai estar isolado, você não vai estar realmente integrado e trabalhando colaborativamente, né? Esse é o nosso maior desafio aí, né? Estamos até no começo, né? Antes do evento, conversando com o Wagner, né? A gente estava lembrando aí da época dos 2010, 2008, que era aquela fase que nós tivemos as PACs do governo, né? Tivemos aí um investimento muito grande aí de dinheiro público, né? E assim, o Wagner está aí, né, também para completar também um pouquinho o raciocínio. Assim, uma das coisas que eu mais percebi, que mais me ficou daquela época, né, é que assim, é que se tinha muita coisa para fazer, mas se fazia tudo muito a toque de caixa. Então você tinha realmente, às vezes, projetos muito mal elaborados, mal aprofundados, porque não dava tempo, tamanha era a demanda que se tinha, sabe? Então eu acho assim, né, Wagner, que nem com essa história agora de se retomar investimentos aí na indústria da construção civil, com o fim aí dessa fase da Covid, né? Talvez a gente tenha um ambiente propício de novo, né? E aí, com essas ferramentas mais integradas, talvez a gente tenha um pouco menos de problema, né? Você lembra dessa fase como era complicado? Nossa, era uma fase complicadíssima mesmo. Entregava de manhã a fundação, à tarde entregava o resto das lajes e era um sofrimento. Mas talvez essa época ela foi importante para a gente aprender que talvez a gente tenha que se qualificar melhor para quando isso voltar, a gente, uma vez qualificado, talvez a gente tendo aprendido a trabalhar com uma ferramenta e aprender a trabalhar bem com essa ferramenta e com plataformas BIM, a gente não sofra tanto como sofreu no passado. Porque naquela época, 2007, 2008, que foi o grande boom, até 2010, assim, foi o grande boom, a gente recebia um projeto e tinha que entregar coisas muito rápido, e saía muita besteira. E se, dependendo da empresa, se não tivesse uma boa qualidade, uma boa equipe de qualidade para fazer as verificações, ia cada besteira para a obra. E talvez a ideia agora seja a pessoa se qualificar para que ela utilize as ferramentas, pois que hoje existem ferramentas muito boas. Existem ferramentas que vão detectar interferências, existem ferramentas que vão verificar para a gente uma série de coisas que antigamente a gente tinha que fazer a olho nu. Então, talvez a ideia da pessoa fazer curso, se qualificar, ela não sofra tanto como a gente sofreu. É verdade, né? Porque também tem uma questão, né, que naquela época não era tão evidente assim a questão das responsabilidades, sabe? Eu percebo que hoje, assim, você tem um clima muito mais severo com relação a isso, com relação a você ter controle sobre o que está acontecendo, errar menos, porque assim, né? Porque tem clássicos daquela época, né? Eu orcei que ia custar X e custou no final 2X, sabe? Porque ele não levou uma série de coisas em consideração, né? Então, não só assim, esqueceu de levar em consideração, como muita coisa, muito projeto induzia ao erro na obra e precisava ter retrabalho e sim, é gera verdade, é custos. verdade. Então, assim, eu acredito que, assim, agora com essa questão das ferramentas BIM aí mais, vamos dizer assim, mais amadurecidas, com vários cursos, né, seja para
a questão da qualificação, sobre a parte de modelagem, de arquitetura, de edificação, né? Sobre essa parte mais fina, né? Sobre os sistemas prediais, né? Porque você tem aí, a CIP tem softwares aí fabulosos da parte de instalação elétrica, hidráulica, HVAC, essas coisas todas, né? E esses sistemas são muito sensíveis, né? Porque, Wagner, porque ali realmente a gente vai ter muito problema, né? Então, realmente, você estar melhor qualificado para essas ferramentas pode significar aí que você vai ter menos prejuízo no futuro. Sim, sim. E menos sofrimento para o próprio profissional. Uma vez que ele fez um curso, um bom curso, como os oferecidos pela SDS, que são cursos que realmente você vê na prática o que vai acontecer, isso vai trazer uma bagagem para que quando ele estiver passando por esse tipo de situação, ele já perceba que ele já passou por isso no curso e já consiga ter uma boa solução. Eu, infelizmente, saí da faculdade e já saí projetando. Então, você imagina a quantidade de besteira que eu não projetei por aí, né? Não, é assim, né? E aquela coisa, né, meu? A gente montou um portfólio novo agora de cursos, né, em parceria aí com o Wagner, com a Múltiplos, aí com a CIP, de realmente cursos, por exemplo, que envolvam gerenciamento, gestão, tecnologia, e que envolvam os softwares da CIP, porque esses softwares são muito bacanas e são ferramentas, né? E não adianta, né? Hoje, a vida do engenheiro realmente é trabalhar com ferramentas, né? Então, assim, você tendo uma ferramenta que você confia, que você domine, certamente você vai conseguir ter mais sucesso aí, né? E Sim, também aquela coisa, ela vai otimizar o seu fluxo de trabalho, né? Porque o que acontece hoje, né? Geralmente você não vai ter só um projeto para tocar, você vai ter mais de um, né? Então você ter ferramentas que permitam um gerenciamento melhor e tudo mais, pode fazer com que a gente consiga perder menos tempo aí, errar menos, né? E ser mais eficiente. mais eficiente, principalmente mais eficiente. Quanto mais eficiente a gente é, menos a gente erra e a gente gasta menos tempo. Hoje o tempo é o nosso principal, vou dizer, nosso principal desafio. Antigamente você entrava em contato com um cliente, você tinha tempo de conversar com o cliente, elaborar. Hoje em dia não, hoje às vezes o cliente ele quer o resultado em um dia, 2 dias, então Imediato, né? imediato. Até o imediatismo é demais hoje. Sim. Então legal. Mas, Wagner, muito obrigado aí pela sua fala, viu? Por mostrar esse universo aí. Para quem está participando aqui da nossa web, a gente vai ter um sorteio de bolsa de estudos aqui na SDS Educa. A gente convida todo mundo aí que tá assistindo a olhar o nosso portfólio, ver os cursos aí e se qualificar, né? Porque realmente, quanto mais preparado a gente está, mais qualificado está, mais chance a gente consegue ter no mercado de trabalho aí. Que é um Wagner, mais mercado uma de vez trabalho agradeço, cada viu? vez mais competitivo, né? Com certeza, exatamente. E assim, e muitas vezes as pessoas estão querendo competir e não têm uma noção pelo que estão competindo. Por isso que Sim, precisa se qualificar, tem que entender, saber onde começa e onde termina, para poder ganhar um cliente e depois ganhar outros. Porque tem pessoas que conseguem um cliente e dele não sai mais porque faz coisa errada. Aí é a pior coisa que pode ter. exatamente. Mas obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estou sempre aí à Eu que disposição. agradeço. E aí, semana que vem, a gente continua o nosso próximo webinar aí, tá bom? Se Muito Deus obrigado, quiser. viu? Até mais. Tchau, Até a tchau. próxima.